Passamos ao horário reservado à tribuna livre, com as seguintes regras: 15 minutos para a explanação da convidada, 30 minutos para saudações e questionamentos dos vereadores, limitados a 1 minuto e 30 segundos por vereador. As inscrições deverão ser feitas no sistema pelo campo à parte. Conforme requerimento 076-00011-2024, de autoria do vereador Bruno Pessutti, o horário da tribuna livre está destinado à senhora Gisele Vilela da Silveira, diretora jurídica da ACELPAR, Associação dos Celíacos do Estado do Paraná, para que faça uso da palavra sobre o seguinte tema: conscientização sobre a doença celíaca. Convidamos o vereador Bruno Pessutti para que na tribuna faça a saudação oficial da casa e conceda a palavra à convidada. Com a palavra, o vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, às senhoras e senhores que nos acompanham. Um bom dia especial às nossas convidadas que irão apresentar a tribuna livre sobre a doença celíaca, a Gisele, a Ana, que é presidente da ACELPAR, a Gisele é a diretora jurídica da ACELPAR, e a Dani, que tem um perfil, uma influenciadora digital, que tem um perfil nas redes sociais chamado Um Rolê Sem Glúten. Estamos aqui hoje na Semana da Consciência Celíaca, da doença celíaca, para debater os desafios e as soluções. Nós que vivemos numa sociedade onde cerca de 1% da população pode desenvolver a condição da doença celíaca, precisamos trabalhar na inclusão para que essas pessoas não sejam contaminadas. Qualquer contaminação com glúten faz a diferença na vida de um celíaco. Não é mimimi. Isso é muito importante falar. As pessoas que estão na condição celíaca precisam encontrar estabelecimentos, precisam encontrar dentro dos mercados, precisam encontrar alimentos corretos, certificados, para que a sua vida seja normal. Porque, a partir do momento que a pessoa com a condição celíaca não se contamina com o glúten, ela tem uma vida normal. E é por isso que nós estamos aqui debatendo, para falar sobre os desafios, as questões das contaminações cruzadas, as certificações, e também trabalhar e mostrar a vocês o dia a dia da pessoa celíaca, para mostrar que quando a pessoa tem o diagnóstico, não significa um diagnóstico de doença, e sim um diagnóstico de vida, para que a pessoa possa viver com qualidade e, dessa forma, viver melhor. E falar de Curitiba. Curitiba é a capital, Bobato, dos celíacos. Aqui nós temos toda uma infraestrutura voltada para a população com a condição celíaca. E, dessa forma, queremos ampliar cada vez mais, pois, na sequência, a pauta dessa sessão estará voltada para aprovar um projeto que há anos está sendo debatido aqui, e que foi consenso, pelo menos em uma parte, acordar nos hospitais, e dessa forma será feito para que os celíacos na cidade de Curitiba possam ter os seus direitos garantidos. Mas nós estamos aqui apenas para ouvir o vereador Bruno Pessutti, e sim as nossas convidadas, e na sequência a doutora Gisele já vai fazer a sua apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Convido para que venha à mesa e convido a senhora Gisele Vilela da Silveira para que venha à tribuna Bento Munhoz da Rocha, faça uso da palavra para a sua explanação por 15 minutos. Na sequência, vai responder às perguntas dos vereadores e vereadoras que se inscrevem pelo campo à parte. Com a palavra, a senhora Gisele. Bom dia a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. E, na pessoa do nosso presidente, vereador Marcelo Facchinnello, obviamente, cumprimento a todos e agradeço a presença, a atenção e o carinho, principalmente do vereador Bruno Pessutti, não só para comigo e não só para com a ACELPAR, mas com todos nós, celíacos. Somos 1% da população mundial e, ainda assim, somos lembrados pela Câmara de Vereadores de Curitiba. Não só é uma honra, mas é um orgulho para uma portadora de uma doença crônica dizer: sou vista, sou lembrada. Antes de iniciar propriamente, que eu vim hoje falar aqui com vocês, eu gostaria que, se possível, fosse colocado o slide que eu mandei para o pessoal aqui da Câmara, porque é impossível falar sobre qualquer assunto hoje em dia e não falar antes, infelizmente, na tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. Hoje convido senhores vereadores, senhoras vereadoras, os presentes,
pessoal que está no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter nos assistindo, a fazer um exercício breve de reflexão comigo. Todos aqueles que perderam não só poucas coisas, mas também como aqueles que perderam tudo nas enchentes do Rio Grande do Sul, precisam de ajuda, é óbvio. Isso ninguém nega e todos já sabem. Eu sei que todo mundo está pedindo ajuda. Mas o que eu venho aqui hoje falar aos senhores são sobre aquelas pessoas que simplesmente não podem se alimentar de qualquer doação que cheguem aos abrigos. Hoje venho falar aos senhores não só sobre celíacos, mas sobre portadores de alergia alimentar. Crianças que dependem de leites especiais para se alimentar, que não podem se alimentar de qualquer bolacha ou biscoito que seja enviado aos abrigos. Por isso, antes da minha fala de hoje, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo hoje, precisamos de doações para a Celbra do Rio Grande do Sul. Precisamos garantir que celíacos, que portadores de outras alergias alimentares que não só o APLV, por exemplo, que é a mais comum, a alergia à proteína do leite de vaca, tenham com o que se alimentar e possam se alimentar de forma segura, não só nos abrigos, mas também aonde estejam alojados, em casa de amigos, em casa de parentes. É muito triste se colocar no lugar de uma mãe, no lugar de um pai, que não tem uma comida segura para dar ao seu filho nesse momento de aflição. Por isso, meu pedido inicial hoje é: vamos doar, vamos ajudar o Rio Grande do Sul e aquelas pessoas que estão lá da forma que nós pudermos. Se você não puder doar qualquer quantia, qualquer valor que seja, não há problema. Os quartéis, os corpos de bombeiros, diversas faculdades, hospitais estão abertos com locais de não só doação, mas também para trabalho voluntário, a fim de carregar caminhões e separar doações. Se ainda assim você não puder comparecer, peço então a sua oração, a sua reza, o seu axé, independente da sua fé. Peço que você solicite, por favor, ao universo, a Deus, entidades de luz, que olhem pelo Rio Grande do Sul, que essa tragédia tenha um fim e que aquelas pessoas possam seguir as suas vidas. Mas hoje, a minha fala é sobre celíacos. Estava em casa, programando o que eu ia falar hoje com vocês, e parei para olhar a nossa querida Constituição Federal. Parei para olhar o Código de Defesa do Consumidor e também alguns artigos científicos médicos que falam sobre doença celíaca. E como qualquer bom palestrante, ou como uma boa professora, preparei um discurso. Preparei um belo discurso aos senhores e a todos que estão online nos assistindo. Um discurso que fala sobre leis e sobre a garantia que os celíacos têm, não só na Constituição Federal, mas também no Código de Defesa do Consumidor, a uma alimentação segura, a uma vida digna, a rotulagem correta de alimentos. Sobre leis que garantem exames médicos gratuitos pelo SUS, para que essas pessoas consigam, de fato, ter o seu diagnóstico correto, porque o diagnóstico correto da doença celíaca salva vidas. Esse discurso lindo sobre leis, sobre exames médicos, é um discurso pronto. E eu tenho certeza que os senhores já estão acostumados com eles. Por isso, hoje eu vim aqui para pedir desculpas. Pensei bem no caminho para cá. Bom, acho que eu errei. Hoje, senhores, não é dia para discursos prontos. Hoje não é dia para falarmos nem da Constituição Federal, muito menos para falarmos de artigos científicos médicos que falam sobre doença celíaca. Isso vocês já sabem. Hoje eu estou aqui para falar com o meu coração. E hoje o meu lugar de fala não é mais da pesquisadora científica, doutoranda em Direito Empresarial, que pesquisa sobre a rotulagem de alimentos. Hoje eu falo aqui por mim. Hoje eu falo aqui pela Dani do Um Rolê Sem Glúten. Hoje eu falo aqui
pela Sara e pela Sofia. Hoje eu falo aqui pela Helena, filha da Triciana. Hoje eu falo aqui pela Ana Cláudia, pela doutora Daniele, pela doutora Dinadeia, pela Adriana, pela Solange. Hoje falo por 1% da população mundial. Esse é o meu lugar de fala hoje. E por ter a honra de falar por 1% da população mundial, hoje quem fala vai ser o meu coração. Vamos falar de doença celíaca. Hoje, senhores e senhoras, lhes convido para uma história, poderia ser. Perdão. Uma história não. Hoje nós vamos falar com a criança interior de cada um de vocês. E hoje vou lhes contar um conto de fadas. Quem deu a personagem principal desse conto de fadas a nós hoje foi minha filha, a Mariá, num exercício da escola dela. Copiei a personagem principal dela. Nossa princesa se chama Nina. Nina tem 5 anos. Ela é curitibana. Nina é uma criança muito feliz, muito. E Nina teve uma grande sorte nessa vida. Ela nasceu numa família que não só a acolheu, como também entende, a protege e sabe que tudo aquilo que ela diz não só é verdade, como deve ser investigado. Mas Nina, desde muito cedo, teve muitos problemas de saúde, infelizmente. Nina começou a falar muito tarde. Nina apresentou problemas neurológicos quando pequena. Nina sempre teve problemas renais, alguns mais graves, como pielonefrites. Nina apresentou alguns problemas cardiológicos também. Nina teve uma trombose de membro superior e chegaram a supor que Nina podia ter um tumor no cérebro. Nina é diabética. Nina é portadora de outras doenças autoimunes, como lúpus e a psoríase. Bom, acho que não preciso dizer mais. Tantos sintomas, tantas doenças. Nina é celíaca. Na escola, Nina não pode brincar com qualquer massinha, porque ela se contamina. Nina não pode provar o lanche dos amigos na hora do recreio, porque ela não pode comer bolacha. A Nina não pode ir ao McDonald's no fim de semana. A Nina não pode comer macarrão em Santa Felicidade. A Nina não pode comer o famoso pastel de capivara na feirinha. Quero que os senhores entendam que, apesar de tudo, Nina é uma criança feliz. Hoje, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu lhes convido para serem o príncipe encantado do nosso conto de fadas. Senhoras vereadoras, a fada madrinha. Precisamos dar um final feliz para a história de Nina, porque Nina está internada. E no hospital que Nina está internada aqui em Curitiba, não há alimentação segura para ela. Tanto a nutrição quanto a direção do hospital informaram que não há cozinha adequada para preparar alimentos. E por questões de segurança microbiológicas, alimentos de fora não podem ser levados, ainda que lacrados, industrializados, ou de algum restaurante que tenha selo da Celpar. Foi dada à mãe de Nina 2 opções. Ou sua filha perece em função da contaminação cruzada por conta da doença celíaca, ou sua filha morre de fome. Nina não pode sair do hospital. Nina está internada, vai passar por uma cirurgia. A mãe de Nina poderia ser, para tornar mais palpável o nosso conto de fadas, Janine Matias, celíaca, cantora, compositora, artista curitibana.
mulher linda, negra, uma deusa. Janine esteve internada no auge da pandemia. Não tinha alimentação segura. Não nos foi permitido enviar alimentos de fora para ela. Assim como Janine fez, a mãe de Nina aciona a CELPAR. Aciona a Ana Cláudia, aciona a mim, Solange, doutora Dani, doutora Luciana. E imediatamente a CELPAR entra em contato com o hospital. Não achem que uma conversa de 2, 3 minutos seria o suficiente. Horas, dias, lutando para que o óbvio acontecesse. Um paciente internado tivesse alimentação segura. Parece até um pouco óbvio que o hospital deveria fazer isso, afinal, o Código de Defesa do Consumidor assim entende, assim determina. A Constituição Federal assim entende, assim determina. Não é isso que ocorre. Tivemos reuniões, telefonemas, ofícios, para simplesmente liberar comida segura a um paciente internado. Lhes conto essa situação pontual para dizer que todo mês a CELPAR recebe pedido, não de ajuda, de socorro, de celíacos internados. E, às vezes, celíacos que não são curitibanos, mas que vieram a Curitiba, porque Curitiba é centro de referência para o tratamento de diversas doenças. Afinal, o Pequeno Príncipe está em Curitiba. Afinal, hospitais que tratam de forma privilegiada o câncer estão em Curitiba. Precisamos fazer o inimaginável e talvez trazer aqui aquilo que, por exemplo, aconteceu em Sorocaba, onde foi aprovada pela Câmara de Vereadores de lá um projeto de lei que falava não só sobre alimentação segura em hospitais, mas também em outros ramos da cidade. Será mesmo que precisávamos chegar a esse ponto? Sim, senhores vereadores e senhoras vereadoras, precisamos chegar a esse ponto. E vou lhes contar o porquê. Quando um paciente está internado num hospital, ele segue, obviamente, a dieta que é prescrita pelo médico. E nós, da CELPAR, nós do Movimento 1%, nós da FENACELBRA, nós da CELBRA Rio Grande do Sul, entendemos que o hospital está certo. Porém, para quase tudo na vida, há uma exceção. Não só celíacos, mas alergias alimentares, diabéticos, precisam de alimentação especial. E essa alimentação especial, ela não só é um cuidado e um dever da ala médica com o paciente. É necessidade para se manter a vida. Infelizmente, trago aqui hoje a notícia: doença celíaca mata. Mas o diagnóstico correto e a vida sem glúten, não só a dieta, a vida sem glúten, salva vidas. E não só salvou a vida da Sara e da Sofia, filhas da Ana Cláudia, como salvou a vida da Dani, de um rolê sem glúten. Como salvou a minha vida. Infelizmente, em 2018, eu tive uma trombose da veia cefálica. Não havia um médico sequer em Curitiba que tratasse tal situação. Foi preciso buscar ajuda em São Paulo, para que uma médica oncologista em Curitiba me atendesse e operasse de emergência. A Dani, de um rolê sem glúten, anos atrás de um diagnóstico.
Chegaram a supor que ela tinha um tumor no cérebro. As filhas da Ana Cláudia, desde pequenas, Sara e Sofia, lutando atrás de um diagnóstico. Mas nós fomos salvas, estamos aqui. E hoje e até o final de nossas vidas vamos lutar. Não só por nós que estamos aqui, não só por nós que tivemos a chance e a sorte de um diagnóstico correto, nós que vivemos uma vida sem glúten, mas por todos aqueles que, infelizmente, não tiveram a mesma sorte. Hoje falo também por aqueles que não conseguiram o diagnóstico de doença celíaca a tempo. Aqueles que, infelizmente, faleceram sem saber o que lhes acometia. Como é o caso do meu avô, que faleceu de um problema no intestino irremediável. Hoje falo em nome daqueles que têm o genético positivo também para a doença celíaca, mas que nunca desenvolveram. Meu pai, Ana Cláudia. Somos muitos. Somos famílias, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que pedem socorro, que pedem ajuda e que pedem auxílio. Somos 1% da população mundial, e eu entendo, é muito pouco. Mas toda vida importa. E se juntos somos mais fortes, precisamos do auxílio dos senhores. Para que, com a aprovação desse projeto de lei, hospitais em Curitiba passem a ser obrigados, se não puderem fornecer, não há problema, mas que permitam a entrada de alimentos industrializados ou de restaurantes que possuem o selo de segurança da CELPAR. Esse é o nosso novo folder, que vai ser entregue a todos os vereadores no fim da sessão de hoje, para que os senhores tenham um breve conhecimento acerca do que não só é a CELPAR, mas do que é a doença celíaca. Falamos, senhores, hoje de uma doença crônica que, infelizmente, talvez seja esse o nosso problema, não possui cura. E nosso único tratamento é uma vida sem glúten. Por isso disse aos senhores que Nina não pode brincar de massinha na escola, porque massinha é feita com trigo, e trigo tem glúten. Nina não pode provar das delícias históricas, catedráticas da nossa capital, porque todas vão trigo. Não só para amenizar a dor de Nina, mas para tornar Curitiba um símbolo de enfrentamento, aceitação, acolhimento e conscientização da doença celíaca, não é à toa que aqui é que foi criada a rota gastronômica. Mais de 15 restaurantes seguros para os celíacos comerem. E espera aí, já temos comidas tradicionais também. Afinal de contas, temos restaurantes que copiam a comida de Santa Felicidade. Temos pizzas deliciosas. Aí, se você quiser um café da tarde, a gente tem também. Vontade de comer um docinho? Garanto que aqui vai ter. Não é à toa que Curitiba é a capital do celíaco. Mas Curitiba não pode ser só a capital do celíaco. Não pode ter só a rota gastronômica, porque precisamos em Curitiba da aprovação de um projeto de lei que fala, acima de tudo, sobre segurança alimentar. Não só sobre segurança alimentar, mas sobre sustentabilidade alimentar. E aí temos diversos autores, não só brasileiros, mas estrangeiros também. E no direito comparado, poderíamos trazer que a alimentação, ela não só se faz com sustentabilidade, não só se faz com segurança, mas também se faz com tradição, com amor. Estamos falando de comida para a alma. Temos o exemplo, um restaurante que serve comida japonesa em Curitiba.
cujo dono tem postagens lindíssimas sobre amor pela comida, sobre fazer comida com tradição. Conseguem entender, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o quão importante é para o celíaco se sentir parte da comunidade e dizer: sou curitibano e conheço tal comida. Sou curitibano e vou a determinado lugar. Sou curitibano e não tenho medo de ser internado, porque sei que se eu for, eu serei acolhido. Porque a Câmara de Vereadores me garante que se eu for internada, eu terei condições de ser atendida. Por fim, gostaria de dizer que quando pensamos, e digo pensamos, porque um projeto de lei, ele não é feito a uma ou a duas mãos. Um projeto de lei é pensado por muitas pessoas, debatido por muitos grupos, acolhido e contemplado por diversas pessoas de diferentes ramos do conhecimento. Por isso, gostaria de agradecer hoje, não só à CELPAR, por ter acolhido a nossa ideia de projeto de lei, mas em especial a nossa presidente, Ana Cláudia, por ter entendido a necessidade de propor aquilo naquele momento em que foi proposto. Gostaria de agradecer a doutora Divanir Alberti, procuradora do município, integrante da PGM, por ter nos auxiliado na escrita do pré-projeto. Gostaria de agradecer aos vereadores, Erivelto, Pier, vereador Bruno Pessutti, que sempre estiveram ao nosso lado e que nem por um momento disseram: isso não importa, isso é só 1%, vocês são tão poucos, mas temos coisas mais importantes para votar, e o asfalto, e as feiras, e o comércio ambulante, a segurança, vocês olharam para nós. E hoje, eu encerro a minha fala pedindo: vamos dar um final feliz para a Nina. Vamos dar um final feliz aos celíacos. Somos 1% da população, mas para nós e para nossas famílias somos 100%. Muito obrigada. Convido a senhora Gisele Vilela da Silveira para que venha compor a mesa e fique à disposição dos vereadores e vereadoras que são inscritos e os que vão se inscrever para os questionamentos. Temos blocos de vereadores de 3 vereadores, cada um com 1 minuto e meio para fazer a sua pergunta, o seu questionamento. Primeiro vereador Mauro Bobato, com a palavra, 1 minuto e meio. Obrigado, presidente Fachinello. Na verdade, fazer uma pergunta de uma pauta que a gente não domina não é uma coisa tão simples, mas desejar as boas-vindas à Gisele aqui, a presidente da CELPAR, os outros membros da CELPAR, sejam bem-vindos. E vocês acharam um bom porta-voz. O Bruno é um dos vereadores mais técnicos aqui e a gente já discutiu sobre isso ali, mas tem empatia, Gisele, entender o que você nos passou, o que aconteceu em hospitais aqui, o que está acontecendo, não é um universo que a gente convive. Eu tenho um amigo, Sandro Pelanda, é celíaco, e ele já me falou que teve avanços, então o mercado, você consegue achar produtos qualificados para isso, mas o que você nos passou, que o PL possa ser uma base para uma coisa maior, que a gente comece a discutir, que a gente possa avançar, seja sempre bem-vindo aqui, você tem um porta-voz em nome do Bruno, me permito dizer, pela amizade e pelo carinho e pelo aprendizado que eu tenho com ele, e que a gente possa evoluir, entender as dimensões do que acontece, ter essa empatia, mas entender a parte técnica também. Bem-vinda à casa e que a gente possa avançar. Obrigado, vereador Bobato. O próximo vereador inscrito, vereador Erivelto Oliveira, com a palavra 1 minuto e meio. Obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar o vereador Bruno Pessutti por ter trazido mais uma vez esse assunto à Câmara de Curitiba. A doença celíaca, eu convivo com a doença celíaca, a minha esposa é celíaca desde, se a memória não me falha, desde 98, então desde o século passado que eu conheço essa doença, e ela era uma doença muito pouco conhecida no começo do século, passou a ser mais conhecida, hoje tem muito mais opções para que os celíacos se alimentem, enfim, muito mais opções, mas ainda são caras, né, e muito restritas na maioria das cidades. Isso que você falou, Gisele, é muito importante em relação ao Rio Grande do Sul,
como é que fica, né, esse 1% da população que não pode consumir o trigo, vai se alimentar e vai passar mal. Os diabéticos também sofrem esse problema, então é muito importante vocês fazerem essa doação dirigida para os celíacos. E em relação ao passaporte, que a gente vai discutir na sequência, para os hospitais, o nosso desejo é que esse passaporte fosse mais amplo, que atingisse também os restaurantes da cidade, mas essa batalha nós vamos lutar, possivelmente ainda esse ano, esperar passar esse período de eleições e tudo mais, mas vamos entrar também para que esse passaporte seja um passaporte pleno para os celíacos. Como você falou, é 1% da população, mas para quem tem a doença é 100%. Então, bem importante esse trabalho que vocês vêm fazendo, e contem sempre com o nosso gabinete, com o gabinete do vereador Bruno e do vereador Pia Petruccello. Muito obrigado. Obrigado, vereador Erivelto Oliveira. Próximo vereador para concluir esse bloco de perguntas, vereador Sidney Toaldo com a palavra. Obrigado, presidente. Saudar o vereador Bruno, trazer essa pauta tão importante. Gisele, parabéns pela fala. É na mesma linha, né? Claro que não com a doença celíaca, mas eu tenho em casa minha filha Camila, com 25 anos, que tem intolerância à lactose. Então, eu sei o quanto é trabalhoso isso para nós, porque realmente tem que toda hora achar produtos que sejam para ela da forma que ela precisa, medicação, porque ela precisa, se quiser consumir algo, ela tem que tomar. Eu já estou acostumado com Lactei e com vários remédios. Então, eu sei o quanto a doença celíaca também é prejudicial a essas pessoas. E conto conosco, pode ter certeza que o nosso mandato também está atento muito a essa questão, porque, como eu digo, cuidar das pessoas. E esse 1%, veja como é importante, né? Às vezes não tem esse olhar, mas pode ter certeza que o nosso povo é solidário, estaremos aí à frente também podendo colaborar e ajudando, porque a gente sabe que esses produtos não são tão fáceis e não são tão baratos também, para que o paciente possa consumir. Obrigado e parabéns pela fala. Obrigado, vereador Sidney Toaldo, para que a senhora Gisele possa fazer as considerações no tempo necessário. Com a palavra. Muito obrigada. Gostaria de agradecer os vereadores que se manifestaram exatamente sobre isso. Muito importante a fala do vereador Sidney Toaldo, quando ele traz a questão do preço dos alimentos sem glúten. Infelizmente, nós temos uma média de que produtos sem glúten são 3 vezes mais caros que produtos convencionais. Uso o termo convencional para não usar o termo normal, em função de que também somos normais, né? Produtos sem glúten, eles são mais caros, não só farinhas, não só bolachas, mas acho que a única linha de alimentos que temos e que não tem um preço tão superior seria arroz, feijão e macarrão. Dani, mais alguma coisa? É isso, né? Todos os outros demais produtos, infelizmente, eles são muito mais caros. Então, é importante também esse olhar para essa população que tem também um custo a mais de alimentação, na alimentação de sua vida, porque não é tão fácil você ir no mercado com 200, 300 reais e fazer uma compra para produtos da doença celíaca, para pessoas que têm até intolerância à lactose ou que têm a PLV, eles de fato são muito mais caros. Obrigado. Passamos ao próximo bloco. Primeira vereadora, Georgia Prates, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos e todas. Gisele, gostaríamos de parabenizá-lo pela fala e também ao vereador Pessutti, né, pelo convite, e dizer rapidamente que eu conheço a Janine Matias, né? E ontem até nós estávamos falando sobre o projeto de lei, e tivemos um período na pandemia que foi muito difícil, né? Na época eu estava ajudando a levar cestas, né, de alimentos para as famílias e tudo mais, e Janine também estava, né, passando por essa situação, até mesmo porque não podia sair, enfim, por diversas complicações da própria doença. E então foi esse período, né, em que ela acabou sendo internada por essa dificuldade. Foi onde eu aprendi também mais sobre, né? A Janine me ensinou muito mais sobre a questão dos celíacos, né, e principalmente a gravidade que leva, né, não ter a alimentação correta e também os protocolos seguros, né. Então, o que aconteceu com a Janine foi muito complicado. Ela perdeu 7 quilos e foi onde então a Celpar conseguiu, depois de um tempo, intervir no hospital ali e fazer com que mudasse até mesmo, né, a partir dali, os protocolos, né, dentro do hospital com relação às pessoas celíacas. Então, para mim, Janine é um marco mesmo, né, e uma voz muito forte aqui em Curitiba sobre, né, a questão dos celíacos. E aí dizer que é necessário mesmo, que essa ausência, né, de protocolos de rotulagem segura faz com que a vida dessas pessoas fique em risco. Então, vou votar, obviamente, favorável ao projeto, agradeço a sua fala e também mando um axé para a Janine Matias, que realmente tem feito a diferença também nesse tema.
Muito obrigado, Gisele. Obrigado, vereadora Georgia Prates. Próximo, vereador Rodrigo Braga Reis. Doutora, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: eu trabalho com várias instituições, inclusive de doenças raras. Nós fizemos emendas no orçamento para poder ajudar essas instituições, que são doenças que têm muito poucas pessoas na cidade e no mundo com determinadas doenças. A respeito dos celíacos, como é que nós poderíamos ajudar? Por exemplo, já existe algum hospital referência? Me assustou esse caso que você falou, que a pessoa foi internada no hospital e que daí a comida do hospital não era adequada, mas que ela também não poderia levar a comida de fora. Já existe algum hospital referência? Já existe algum projeto de lei apresentado por esses vereadores que você citou para criar um hospital de referência aqui em Curitiba para os celíacos? E como que nós, vereadores, que não estamos tão habituados com a causa de vocês, poderíamos ajudar a criar esse tratamento ou hospital que fosse especializado nessa doença para não passar esse tipo de situação constrangedora e que coloca a vida da pessoa em risco, provavelmente quase que diariamente, porque se ela sofrer um acidente e ficar inconsciente, eles ser levado ao hospital, dão a comida errada para a pessoa, pode matar essa pessoa. Então, é importante deixar claro isso para nós, vereadores, como que nós podemos ajudar de fato, né? Como que a gente pode pressionar a prefeitura, o governo do estado ou até o governo federal a fazer um tratamento especializado para os celíacos. Muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis. Para fechar esse bloco, quero fazer o meu questionamento à senhora Gisele. Chamou a atenção a questão da contaminação cruzada. Aí são duas perguntas em uma. Como é o processo de certificação desses locais, como restaurantes, bares, buffets que servem comidas e que nesse momento são certificados que são realmente apropriados, né, para a pessoa celíaca? E a segunda questão como é o processo de fiscalização ou de controle desses locais também, se existe isso especificamente para que esses locais sejam acompanhados depois que recebem essa certificação. Passo a palavra à senhora para as respostas. Muito obrigada, vereadores, pelas perguntas, muito necessárias. A respeito da contaminação cruzada, vereador Marcelo, ela é extremamente complicada em função de que até mesmo o ar ele pode estar contaminado em determinados ambientes, sabe? Então, logicamente, nós temos meios de inibir isso, por exemplo, através da lavagem tripla, né, de utensílios, de alguns utensílios feitos de alguns materiais que podem ser limpos, mas que também não é 100%, né? Nós temos na CELPAR a questão do selo sem glúten, que já foi lançado há algum tempo, e nós temos a intenção de aprovar esse projeto de lei, vereador Rodrigo, para que todos os hospitais sejam obrigados. A nossa ideia, nós temos, eu já vou passar a palavra para a Ana Cláudia, que vai complementar a minha fala sobre o Hospital Nossa Senhora das Graças, mas nós precisamos que todos os hospitais estejam aptos, em função de que se o SAMU for chamado, se o SIAT for chamado, ambulância de um plano de saúde particular, esse celíaco, na hora, ele vai ser levado para qualquer hospital mais próximo ou aquele que tenha vaga. Nem sempre o hospital referência vai ter vaga. Então, nós precisamos que todos estejam adequados, e não só adequem a sua cozinha, porque a gente sabe que às vezes não é possível, mas então que eles permitam que ou a CELPAR ou a família desse paciente consiga entrar com alimentação segura dentro do hospital. Por isso, a nossa ideia nunca foi fazer um hospital referência, mas sim garantir aquilo que está escrito na Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor e obrigar todos os hospitais que, no mínimo, permitam que comida segura, sem glúten, possa vir de fora para entrar no hospital, sem que a gente tenha que fazer um verdadeiro carnaval para que isso aconteça. A respeito dos procedimentos que foram feitos no Hospital Nossa Senhora das Graças e também sobre a fiscalização e a certificação do selo sem glúten, eu peço vênia, mas eu passo a palavra para a nossa presidente da CELPAR, Ana Cláudia Sendofante, que vai conseguir, e é ela quem vai explicar para vocês mais um pouquinho sobre isso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Como a minha carreira é engenharia química e eu sou auditora de norma, a gente desenvolveu um checklist que a gente vai desde a matéria-prima, fiscaliza todas as matérias-primas que não necessariamente a rotulagem está correta, porque nós não temos uma lei para laudar corretamente, então a rotulagem pode também não estar tão correta nisso.
nós fazemos o quê? Vemos matéria-prima, treinamos a manipulação, vemos os riscos até o delivery final. Então, o selo tem todo esse processo orientativo pela CELPAR e auditado pela CELPAR. A renovação é cada ano. O nosso trabalho é voluntário, a CELPAR não cobra, os auditores não recebem nada para fazer esse trabalho. E a gente começou a fazer um plano já com os hospitais na época da pandemia, que foi quando a gente começou a temática para essa legislação, e o Hospital Nossa Senhora das Graças já está mais adiantado nisso, porque alguns hospitais estão atendendo da forma que eles acreditam estar certo, só com lanche industrializado. Mas aí eles abrem, eles manipulam, aí eles acabam estragando o serviço. Então, a gente está escrevendo um protocolo interno, junto com... A gente pegou o Nossa Senhora das Graças como um piloto, pela predisposição do diretor do hospital nos abrir todas as áreas, e a gente está vendo todos aonde pode dar problema. Porque o hospital, não sei se o doutor sabe, mas se você entrar por emergência, você visualiza no cadastro do hospital de um jeito. Se você entrar com consulta pré-marcada, de outro. E estava dando certo, só que se você entrar em emergência, o sistema não vê. Então, a gente teve que ver a desavaliação do software que usa para fazer um cadastro, para aparecer na tela, opa, celíaco, chamar a equipe. O Nossa Senhora das Graças, como a maior parte dos hospitais de Curitiba, não tem cozinha para fazer um preparo separado, porque muitos deles fazem panificação, mexem com farinha de trigo, que nem a doutora disse, tem no ar, aí ele fica em suspensão e decanta na comida preparada sem glúten. Então, para evitar isso, os que não têm cozinha adequada, como é o Nossa Senhora das Graças, por enquanto, eles estão comprando de fornecedores seguros. Foi o que a gente pensou lá na frente com o selo. É um projeto estratégico. A CELPAR sempre pensou, vamos capacitar restaurantes para depois capacitar hospitais, porque senão os hospitais vão comprar da onde, né? Ou vão trazer da onde? Tem algum hospital que já tem adaptado a isso? Nossa Senhora das Graças está adaptado, só faltam os treinamentos finais de toda a equipe. Porque o que acontece? Não adianta você treinar só nutrição, porque cada hospital tem uma cozinha no segundo andar, no andar para manipulações menores, para aquecimento e tudo mais. Então, a manipulação do celíaco, quando você compra de um restaurante desse, você não pode manipular, você tem que entregar da forma que você recebeu para o celíaco. Manipulou, deu problema. E se for manipular, tem que ter um micro-ondas de uso exclusivo, talheres, tudo exclusivo. Então, para isso, a gente está chegando nos últimos detalhes que a gente viu que não estava funcionando. Então, a Nossa Senhora das Graças está 100%? Ainda não, mas daqui umas 2 semanas vai estar. Pequeno Príncipe compra de um restaurante seguro, mas a gente ainda tem que alinhar as manipulações. Todos os hospitais têm problema. Os que oferecem industrializado, mas não estão ainda adequados quanto à manipulação. Então, a gente realmente, por enquanto, o mais próximo de estar seguro é a Nossa Senhora das Graças, mas que a gente ainda está finalizando. E isso tem que envolver a equipe do hospital, não basta envolver a nutrição. Obrigado também à senhora Ana Cláudia pelas palavras, pelas respostas. Está encerrada a parte de inscrições para os questionamentos. Passamos ao último bloco de vereadores inscritos. Tem o vereador Tico Kuzma para perguntar e depois o vereador proponente, o vereador Bruno Pessutti, para a sua questão, as suas considerações finais. Passa a palavra ao vereador Tico Kuzma. Obrigado, presidente. Cumprimento o vereador Bruno Pessutti pela iniciativa. Realmente é um dos vereadores que trabalham bastante por essa causa ou para essa causa. Tanto é que temos hoje um projeto de lei para votar na ordem do dia, que um dos autores é o vereador Bruno Pessutti, o vereador Evelto, o vereador Pir. Cumprimento a Gisele, né, demais presentes aqui nessa sessão, pela explanação bem didática, realmente, que chama a atenção toda a história que foi contada sobre a Nina. Interessante. Eu tenho uma pergunta, assim, talvez, não uma pergunta, mas, se for possível, repetir ou contar, como a pessoa começa a descobrir que tem a doença celíaca? Quais são os sintomas, quais são os tipos de doença que chegam primeiro, ou se tem isso, ou se chega mais grave? Como descobrir, como sentir que tem essa intolerância, que tem essa doença celíaca? E parabéns pela explanação.
Obrigado, vereador Tico Kuzma. Então, para as considerações finais, depois passo a palavra no tempo que ainda temos para a senhora Gisele fazer a resposta ao vereador. Vereador Bruno Pessutti, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez agradecendo a doutora Gisele, a Ana Cláudia Sandonfante, presidente da CELPAR, a Dani, o Diogo, que é proprietário da Rede Sully, que é um estabelecimento que produz não somente produtos sem glúten, mas também sem lactose, ou seja, comidas funcionais de altíssima qualidade, que nós convidamos a todos aí a conhecer, também a Sara, filha da Ana, que está aqui presente. É um tema muito importante. Apesar de ser realmente apenas 1% da população, para cada família é 100%. E tratar sobre o tema, eles nos motiva porque cada partícula de glúten faz a diferença na vida do celíaco. Então, nós precisamos continuar trabalhando e divulgando que é possível, sim, ter uma vida normal, uma vida saudável, sem glúten. E que Curitiba é a capital dos celíacos para promover não somente a qualidade de vida dos curitibanos, mas também para bem receber todos os celíacos, sejam eles do Paraná e do Brasil, e convidar aquelas pessoas que estão com a condição celíaca e não moram em Curitiba, a virem morar em Curitiba, porque aqui nós temos as condições, seja ela no dia a dia, para que você possa ter uma vida cultural, uma vida ativa, social, mas também, se um dia precisar, infelizmente, no hospital, terá a certeza que terá o seu direito, a sua alimentação garantido. Então, a cidade de Curitiba avança, há muito ainda que ser feito, e nós estaremos aqui trabalhando para continuar levando o nome da cidade de Curitiba, mas principalmente fazendo com que o celíaco seja respeitado e que aqui viva tranquilamente com qualidade de vida. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bruno Pessutti. Passo então a palavra à senhora Gisele Villela da Silveira para que faça a resposta ao vereador Tico Kuzma e também no tempo de 2 minutos e meio faça as suas considerações finais, já agradecendo em nome da Câmara Municipal de Curitiba pela sua presença. Obrigada, vereador. Gostaria de agradecer ao vereador Tico Kuzma pela pergunta, ela é de extrema importância, em função de que a doença celíaca ela é uma das doenças de mais difícil diagnóstico que temos hoje em dia, infelizmente. E boa parte disso é em função justamente dos sintomas que o senhor perguntou. A doença celíaca ela pode provocar desde sintomas neurológicos, psiquiátricos, renais, cardíacos, endocrinológicos, dermatológicos, até nada. Uma pessoa pode ter doença celíaca sem sintomas. Esse é o nosso maior problema. E também a questão dos assintomáticos, ela é extremamente preocupante por conta da contaminação cruzada. Fui em determinado lugar, comi e não passei mal, ou seja, lá é seguro. Essa afirmação ela não é verdadeira, em função de que existem pacientes assintomáticos e que podem ter se contaminado e que depois isso vai gerar um problema de saúde mais intenso, como, por exemplo, a inflamação da mucosa intestinal, o estômago, refluxo, enfim, e todos os outros males que a doença celíaca traz. Mas os principais, digamos assim, a doença celíaca clássica, né, seriam sintomas gastrointestinais. Comi pão francês, tomei cerveja, comi miojo, fui no McDonald's e passei mal. Vômito, diarreia, náusea, dor de cabeça, enjoo, desmaiou, sabe? Distensão abdominal. São os principais sintomas, são os gastrointestinais. Mas a questão da doença celíaca é essa. Ela pode gerar sintomas em qualquer parte do corpo, inclusive psiquiátricos, como ansiedade e depressão, né? Ela pode gerar, como nada. Então, temos celíacos sintomáticos, celíacos assintomáticos, e esse é o nosso principal problema. Eu vou usar o tempo restante para agradecer ao vereador Bruno Pessutti, agradecer a todos os vereadores presentes, pessoal que está online nos assistindo. Presidente, muito obrigada por nos acolher, muito obrigada por nos entender, por nos ouvir. Ana Cláudia, Dani, Sara, obrigada por estarem presentes. Vou, por fim, pedir aos senhores, mais uma vez, humildemente, por favor, para que possamos aprovar esse projeto de lei e garantir alimentação segura nos hospitais a todos os celíacos que recorrem a Curitiba ou que precisam de Curitiba para um atendimento de excelência e de qualidade na área da saúde. Muito obrigada. Muito obrigado, a senhora Gisele Villela da Silveira. Convido o vereador Bruno Pessutti e também a senhora Gisele para que, à frente da mesa, o vereador Bruno possa fazer a entrega do diploma de participação e também possamos fazer uma foto oficial deste momento na Tribuna Livre de hoje. Convido também a senhora Ana Cláudia Sandonfante, a Daniela de Almeida e também os demais convidados, a senhora Sara Sandonfante, também o senhor Diogo Santos, para que venham à frente fazer, na sequência, uma foto também com o vereador Bruno Pessutti.
lado esquerdo da bancada. Está encerrada a tribuna livre.